Olá, povo de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, a sua caminhada, né? Nós possamos ter nesse dia de hoje mais um bom e um proveitoso curso e que as nossas almas possam ser edificadas, nossa vida, nossa casa, nossa família e a nossa caminhada. Tá joia? Hoje nós estamos então no quarto dia, né? Eu entrei aqui um pouquinho atrasado, coisas da internet. E agora vamos esperar um tempinho, né? E aí a gente daqui a pouquinho já inicia, esperando as pessoas entrarem. Lembrando que aqueles que forem já entrando aí, se puder, né, já vai enviando aí pro pessoal os aviãozinhos aí no Instagram. E você que está no Facebook, queria pedir para você encaminhar aí o link para seus amigos ou compartilhar a página aí junto com a gente, tá joia? E a gente vamos esperar 2 minutinhos, né? Aí o pessoal vai entrando, tá bom? O pessoal vai entrando e a gente já a gente inicia, tá bom? Com esse sinal de poder, esse sinal de graça, né? Com esse sinal de glória, de unção. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. E com certeza o Espírito Santo ele virá em nosso socorro mais uma vez, né? Com certeza o Espírito Santo de Deus fará morada em nossos corações mais uma vez. Amém? Vamos ir curtindo, vamos comentando, tá? Enviando aí para as pessoas, tá? O link, enviando para as pessoas aí o aviãozinho no Instagram e no Facebook, passando o link, curtindo e compartilhando aí, tá joia? É isso que a gente pede, nada mais do que isso que a gente pede hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E hoje, então, nós estamos aí no nosso quarto dia, né? Faltam 5 dias para o encerramento, tá bom? Para você que está com a gente aqui no primeiro dia, hoje, nós temos os vídeos aí gravados no Facebook, gravados no Instagram, gravados também no YouTube, tá? Tá tudo gravadinho aí. E você que está online ao vivo com a gente, clica no aviãozinho aí, tá joia? E envia para pelo menos umas 10 pessoas para estar participando com a gente. E você que está pelo Facebook, clica naquele homenzinho que está aí embaixo aí e envia pelo menos aí também para umas 10 pessoas, curte, vai compartilhando para que a gente possa, com a graça de Deus, né, caminhar, tá bom? Eu queria saudar aqui a minha esposa, que está assistindo aqui, né? Ela que, graças a Deus, não deixa eu ficar sozinho. A Wanda, a Cissa, seu neném lá de Santa Catarina, a Andréia, tá bom? Ribeiro aqui, Verão Ribeiro. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Vamos compartilhando aí com as pessoas, tá? Se você puder, tá bom? Vamos compartilhando a Zenaide, o Maicon, né?
A oração do Espírito Santo. A oração do Espírito Santo foi escrita pela Beata Helena Guerra. Não, essa é uma oração, André, é uma oração da igreja, né? Uma oração antiga, né? Assim como nós temos o Veni Creator também. Aqui a gente tem também o José Everson e o Marion Flores, que está com a gente também, tá? Pedir para vocês que estão aí no Facebook, tá bom? Que vocês vão convidando outras pessoas, e quem está no Instagram também vai convidando outras pessoas, tá? A necessidade desse curso, por que o curso surgiu, por que o Jair está fazendo esse curso? Bom, parando todas as coisas aí novamente, né? E eu vivo da missão, sou missionário, então eu fazendo esse curso ele totalmente aberto, graças a Deus aí está tendo uma boa aquisição de pessoas, né? Então um curso aí totalmente aberto, para que você no seu coração possa também me ajudar, fazendo uma doação, e aqui falando de realmente uma doação financeira, tá bom? Então eu estipulei 2 maneiras de você estar ajudando, tá? Pelo Pix ou pela transferência. Se você me ajudar com R$20, eu vou passar um PDF para você, muito bom, tá? Todas as pessoas que receberam aí agradeceram, já estão lendo e está edificando bastante a vida deles. E se você me ajudar com R$30, eu passo 2 PDF. O primeiro PDF é relacionado, né, sobre esse assunto aqui, tá bom? Sobre o sinal da cruz e a cruz sagrada seja minha luz, tá? E o segundo PDF é para um mergulho mesmo dentro da espiritualidade, que é o que a gente está realmente precisando. Esse mundo precisa de espiritualidade, né? O Mário que está pedindo oração. Sim, irmão, fique com a gente, vamos rezar com a gente, vai compartilhando, vai curtindo, a gente vai estar rezando junto aí, tá joia? Hoje, né, nós vamos então abordar aí, ou pelo menos tentar abordar 2 temas, tá? O sinal da cruz, que nos enriquece, e que maravilha, quando eu preparava isso assim, eu cada vez ficava mais apaixonado, né? E o sinal da cruz, a sua origem e também a sua modalidade, tá? Então a gente vai, primeiro, a gente vai ver esse sinal que, com a graça de Deus, realmente é algo que enriquece a vida da gente. E aqui a gente precisa entender que o mundo antes desse sinal, o mundo antes da vinda de Jesus, era um mundo que se questionava muito, era um mundo que trazia várias perguntas, era um mundo totalmente mergulhado, submerso, né, em situações infelizmente muito físicas, muito racionais, né? Não que isso seja ruim, mas é preciso ter um equilíbrio, é necessário, né, que a gente tenha realmente esse equilíbrio, certo? Então esse era o mundo que a gente conhecia antes então do sinal da cruz, tá? Quando o sinal da cruz ele aparece, tudo aquilo que é treva e tudo aquilo que é vergonhoso, porque infelizmente, né, se vivia também uma vida muito vergonhosa, muito imoral. Então esse sinal ele vem e ele dissipa tudo isso. Então nós temos que entender que quando eu e você traçamos esse sinal da cruz sobre nós, sobre a nossa vida, o nosso lar, as nossas coisas, né? Quando nós pedimos verdadeiramente a graça de Deus e a bênção de Deus, né, sobre nós e sobre as nossas vidas. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que o Senhor verdadeiramente ele está dissipando toda a ação do mal, dissipando toda a ação do mal, todo o poder das trevas. Infelizmente, a gente ainda não entendeu e ainda não aprendeu o que é rezar o sinal da cruz ou rezar com o sinal da cruz. Então, assim, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas falam, não importa os comentários, não importa o que aconteça, nada disso importa. O que importa é que eu e você, nós temos que dar graças todos os dias e frequentemente nós temos que traçar o sinal da cruz sobre nós, sobre as nossas vidas. O sinal da cruz, como a gente dizia anteriormente, é um sinal de todas as classes, de todas as pessoas, que enobrece a gente, que traz dignidade para nós, que nos liberta, que nos cura. Esse verdadeiramente é o sinal da cruz.
Então, meus irmãos, quando a graça de Deus vem sobre nós, a partir daquilo que nós professamos, um Deus que é Pai, Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo, nós temos que entender que todo mal é dissipado, toda ação do mal é dissipada, todo o poder das trevas é destruído. E eu e você, nós temos que assumir em nosso coração, nós temos que tomar em nosso coração essa verdade de fé. Por quê? Porque isso era vivido nos tempos antigos. Né? No mundo católico, no tempo antigo, as pessoas viviam isso, as pessoas tomavam isso ali dentro do seu coração. Então, eu e você, nós temos que tomar isso dentro do nosso coração e repassar, assim como eles acreditavam, eles catequizavam, eles repassavam. Então, é dessa maneira, é dessa forma que eu e você, nós assumimos esse sinal sobre a nossa vida, né? Sobre todo o nosso ser, sobre toda a nossa alma, porque esse sinal é a luz da vida para cada um de nós. Irmãos, nós temos que entender que tudo começa por aqui e que tudo vai terminar também por aqui. Então, que nós possamos pedir a força de Deus, o auxílio do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, para que isso seja verdadeiro em todo o nosso ser e em toda a nossa alma. Né? Então, a cruz de Cristo, ela dissipa, ela arranca e ela ilumina toda treva e toda escuridão. O que a gente tem percebido com tudo isso? Tem percebido que o mundo moderno tem tentado arrancar isso. Né? O mundo moderno abandonou verdadeiramente o sinal da cruz. É isso que a gente tem percebido. O mundo se enchendo de heresias, o mundo se enchendo de questionamentos, o mundo se enchendo de coisas e de ações que não vêm de Deus, que não provém de Deus, as pessoas cada vez se perdendo mais, né? As pessoas cada vez caindo mais, as pessoas cada vez, infelizmente, abandonando mais a Deus, ou as pessoas que ficam dentro da igreja, que estão na igreja, na caminhada da igreja, não buscam verdadeiramente, na maioria das vezes, algo que é forte, que é poderoso, que é verdadeiro, que é o sinal da cruz. E muitas vezes vão se enchendo de heresias, de mentiras, ou de coisas que vão massageando o ego, que não edificam, que não alimentam a nossa fé, que não traz um crescimento espiritual. Mas não é isso. Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus quer que você busque os propósitos dele dentro do coração dele, que nós possamos entrar, usar a cruz como escada para alcançar o Senhor no alto dela, entrar na chaga do seu coração e a partir da chaga do seu coração saímos de lá lavados, saímos de lá purificados pelo poder do sangue de Jesus, né? Então, o que nós sabemos, certo? Nós sabemos que o mundo moderno, ele já se esqueceu até como se faz o sinal da cruz, né? As pessoas, então, começaram a adorar tudo, adorar todas as coisas, buscar tudo e buscar todas as coisas. As pessoas foram atrás do Deus dinheiro, do Deus prazer, do Deus da comida, do Deus meio de transporte. As pessoas buscam aí respostas na ciência, na medicina, nos remédios, e nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos deu, os apóstolos nos deram, os mártires nos deram, as virgens nos deram, os reis nos deram, a história da igreja nos deu, que é o sinal poderoso da sua Santa Cruz. Né? Então esse é o Deus que a gente vê por aí, esse é o culto que a gente vê acontecendo por aí, uma teologia que anda acontecendo por aí, uma teologia que não liberta ninguém, uma teologia que não toca o coração de ninguém, uma teologia que enrola, que desmistifica todas as coisas, uma teologia que tira até a cruz da igreja, né? Uma teologia que vai perdendo aí a sua catequese, uma filosofia totalmente errada que vai adentrando, né? Uma política aí que a gente tem visto aí desgraçada, que não ampara as pessoas em nada, as pessoas vivendo aí uma vida imoral e perdendo a sua vida por causa disso. O homem, ele vai, então, o homem e a mulher,
e muitas vezes até o homem ou mulher de Deus, ele vai reduzindo a sua vida àquilo que é matéria. Então, a pessoa vale por aquilo que ela tem, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela faz, pelas capacidades dela, por um carro, por uma casa, por um status, algo que ela possa ter. E ela se esquece do que ela é, e que ela é filho de Deus, ela é filho de Deus. E quem tornou esse homem e essa mulher filho de Deus? O sinal do batismo que ele traz sobre a sua vida e que foi selado na sua alma, que é o sinal da cruz. Então, não fazendo o sinal da cruz, a gente vai se tornando pessoas materialistas, certo? Porque, infelizmente, nós vamos perdendo o senso daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que é moral e daquilo que é imoral. E aí a gente entra, então, numa ignorância, né? E do mundo atual, que deve ser atribuída, com certeza, ao abandono das pequenas coisas. E uma das pequenas coisas que foram abandonadas é o sinal da cruz. Ou se é feito por superstição, ou num momento totalmente impróprio, ou muitas vezes, de uma maneira totalmente errada. Então, o que é ignorância? Né? A gente vê aqui que a ignorância é a indigência do espírito. Em matéria de religião, ela indica com frequência a indigência do coração. Então, a indigência do coração vem da sua falha em praticar o bem e evitar o mal. Ou seja, caímos no pecado. Aquilo que Paulo diz, né? Não faço o que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Então, o primeiro deles, e o mais acessível, e o mais fácil... Desculpa, eu pulei um pedaço aqui. E por que essa fraqueza? Porque as pessoas, elas se afastaram de Deus, porque as pessoas, infelizmente, elas não vão atrás daquilo que é eficaz, principalmente o sinal da cruz, e uma das coisas que nos aproxima de Deus, e uma das coisas que nos fortalece, que nos arranca dessa mornidão espiritual, é a vida de oração. E aqui eu achei muito interessante, porque quando eu preparava, que eu ia escrevendo, né, eu percebi que uma das orações mais acessíveis e talvez a mais poderosa é o sinal da cruz, né? Você já pensou quando você diz assim, ó, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Você já imaginou isso? A gente tem abandonado isso, né? Se você pegar os vídeos anteriores, eu falei muito sobre essa questão da superstição, né? Infelizmente as pessoas fazem por superstição, não fazem por devoção, não fazem porque acredita, não fazem porque realmente Deus está ali, um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Veja o vídeo de ontem, a profundidade que Deus nos levou a colocar as coisas, a profundidade que Deus está nos levando a colocar as coisas também nesse dia de hoje. Abrace, meu irmão, aquilo então que é mais simples, né? Abrace então aquilo que pode nos santificar, né? Pobre que somos, o sinal da cruz é um tesouro que nos enriquece. Um tesouro que nos enriquece. Algo que é pequeno, mas que nos deixa rico. Olha, nós recebemos tudo. Recebemos a vida física, a vida moral, recebemos as coisas que foram criadas por Deus e doadas para nós, para que nós pudéssemos alcançar tudo isso e dominar todas essas coisas, como vai dizer o livro do Gênesis. E o que a gente tem feito? Por que o desequilíbrio, né, de todas essas coisas? Por que que a gente vive como um indigente, um mendigo, um pedinte? Isso é dentro de uma vida cotidiana. Se Deus parar de nos dar as coisas somente por um instante, a gente desaparece de cima da face da terra. Então, por que é que nós não vamos recorrer? Né? Então, olha só, visto que eu e você nós não temos nada, é necessário que eu e você nós peçamos. Né? E o que é esse pedir? É a oração. E como é que se começa uma oração? Começa com a presença de um Deus que é Pai, de um Deus que é Filho e de um Deus que é Espírito Santo. É por isso que Lucas, capítulo 18, né, ali a parábola da viúva e do juiz iníquo,
Jesus propõe, ele começa assim, Jesus lhe propôs essa parábola para que nós possamos entender que é necessário rezar sempre. Necessário rezar sempre. Não existe, né? Ora, eu quero dizer para você, uma das orações mais poderosas é o sinal da cruz. Cada dia que passa eu tenho me apaixonado mais. Cada dia que passa eu tenho mergulhado. Eu quando eu estou ali lendo, marcando as coisas, escrevendo, eu vou compartilhando com a minha esposa ali, sabe? Vou conversando com a minha esposa sobre essa situação. Ô irmão, você que está aí, compartilha aí as coisas. Você que está no Facebook, você que está aí no Instagram, compartilha. Compartilha o link aí, fazendo um favor, tá bom? Ajuda a esparramar a graça, clica no aviãozinho e manda para as pessoas. Você que está no Facebook, clica no homenzinho que está ali embaixo. Vai marcando, marque as pessoas. Você que está online aí com a gente aí, marque. Vai marcando as pessoas aí, fazendo um favor, tá joia? Então, uma das orações mais poderosas é o sinal da cruz. Assim, o acreditou todo o gênero humano. Isso porque aprendeu assim. E aprendeu de quem? Aprendeu do próprio Deus, de quem o gênero humano, na sua totalidade, tudo aprendeu. Na sua totalidade, tudo aprendeu. Então, é algo que é retributivo, né? Vamos dizer assim. Deus vem até nós e nos ensina porque se tornou homem. Ontem eu falava um pouco sobre essas questões, né? Então, eu quero dizer assim que é algo tão pequeno, mas é algo tão eficaz, é algo tão profundo, ao mesmo tempo é algo digno de coração, é algo majestoso, né? É uma bússola para nós. O sinal da cruz está nos dizendo, nós somos filho de um Deus que é Pai, nós somos irmão de Jesus Cristo, nós somos templos do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos rezar um pouco, né? Vamos rezar um pouco já nessa parte, pedindo ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, pela virtude da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós empunhamos, Senhor, mais uma vez o sinal da nossa fé, o sinal da nossa força, o sinal, Senhor, da nossa vitória, sobre todo o nosso ser, sobre toda a nossa alma, nossa casa, nossa família, a nossa saúde. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pela unção e pelo poder do Espírito Santo, se levante sobre nós com a tua cruz poderosa, botando em retirada e caindo por terra, botando em retirada toda potência, toda maquinação satânica e diabólica, e caindo por terra todo e qualquer tipo de cilada do demônio que possa se levantar contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra a nossa saúde. Nós queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que não acreditam mais, que seja traçado nesse momento agora o sinal da cruz sobre a nossa vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Nós agora vamos tratar um pouco sobre o sinal da cruz, né? A origem, a modalidade, tá? E já no início eu queria dizer para você que o sinal da cruz é algo que é realmente muito antigo. Os pagãos temiam esse sinal da cruz, né? Ele é um sinal que é conhecido antes e depois também assim por muitas pessoas que são cristãos e que também não são cristãos, né? Então o sinal da cruz é algo que, como é que eu posso dizer para você assim, de uma maneira que a gente possa entender bem? Não é algo moderno que surgiu hoje, mas é algo bem constante, bem tradicional, bem consolidado, bem forte, que vem acompanhando toda a nossa história, toda a nossa vida, a história da igreja, né? Então até agora a gente tem falado do sinal da cruz, né? Dentro assim com uma forma perfeita e plenamente compreendida de como a gente possa praticar e viver esse sinal. Hoje eu queria colocar algumas maneiras também de se fazer esse sinal da cruz, ou algumas maneiras que se faziam também
esse sinal da cruz, tá bom? Então o sinal da cruz assim, é algo tão natural, tá? É algo tão natural que ele está totalmente inserido dentro de um contexto que é histórico. Então vai dizer assim, tá? Algumas maneiras a respeito do sinal da cruz, tá bom? Então vou colocar aqui 7 maneiras, tá? Que a gente vai entender que já existia esse sinal poderoso e esse sinal maravilhoso. Primeira maneira, né? Com os braços abertos, de forma que o corpo todo torna-se um sinal da cruz. Eu não sei se você já viu a ordenação de um sacerdote, ou a sagração de um bispo, né? Ou a renovação dos votos, ou até mesmo o Papa, ou até mesmo alguém do clero. Ele prostra-se no chão e ele abre os seus braços em forma de sinal da cruz. A segunda maneira, tá? Com as mãos unidas, tá bom? E os dedos entrelaçados. Então, nós unimos as nossas mãos, assim, e automaticamente, quando os dedos ali se cruzam, né? Eles vão formar o poderoso sinal da cruz sobre as nossas vidas, tá bom? De uma maneira especial, ali pela nossa mão. A terceira maneira, tá bom? Mãos unidas e o polegar sobreposto. Então, a gente une as nossas mãos aqui e a gente coloca aqui em cima, assim, dessa maneira, tá? O sinal da cruz, como se fosse a cruz de Santo André, né? Em forma de X ali também, tá? A quarta maneira, os braços cruzados sobre o peito, também é uma forma desse sinal, assim, né? Não sei se até muitas vezes no velório de uma pessoa, a pessoa ali dentro do caixão, muitas vezes ela está assim, né? Ou ela está assim. Então, assim também é uma maneira de fazer sobre nós, sobre as nossas vidas, o sinal poderoso da Santa Cruz. Tá joia? A quinta maneira, tá bom? As mãos cruzadas sobre o peito. Sim, ó, dessa forma. Cruzamos as mãos então aqui sobre o nosso peito e ali, né? Dessa forma, dessa maneira também é uma forma, é um jeito de expressar o sinal da nossa fé. Tá joia? A sexta maneira, o polegar da mão direita posto sobre o dedo indicador e apoiado no dedo médio é um outro sinal dessa natureza. Então, a gente tem o costume muito de fazer assim, né? Mas na realidade era assim, né, que era feito. Tá joia? Era mais ou menos dessa forma. Ou assim também, podemos fazer com as mãos entrelaçadas ali, cruzadas. Nós também podemos fazer dessa forma também, tá? Então, tudo é catequese e tudo indica para nós o sinal da nossa fé. A sétima maneira, a mão direita tocando a fronte, o peito e os ombros. Então, essa aqui é a maneira mais tradicional. Mais tradicional. A passagem no Antigo Testamento, onde Jacó está ali com seus filhos, né? Também com as tribos de Israel, e de uma maneira inspirada por Deus, ele já ali bem ancião, contemplando Efraim, né? E Manassés ali, que são os filhos de José, o ancião invoca sobre ele as bênçãos do céu. E para obtê-la, olha só o que ele faz, né? Ele cruza os braços, como diz a Escritura Sagrada. Então ele cruza os braços. E ali com certeza ele deve elevar os seus olhos ali para o céu, né? E aí logo em seguida ele coloca a sua mão esquerda, tá? Que a mão esquerda talvez aí esteja visto como se fosse a direita, mas não é. A mão esquerda, tá bom? Sobre um dos meninos e a mão direita sobre outro menino. Então, ao mesmo tempo que ele traça sobre o seu corpo, ele também vai abençoando ali as pessoas. Ou seja, os seus netos que estavam em volta dele. Gênesis, capítulo 48, tá bom? Gênesis, capítulo 48, versículo 14. E a partir desse sinal que Jacó faz, né? Então a cruz, ela vai se tornar para mim e para você uma fonte eterna e uma fonte inesgotável de bênção. São João Damasceno, um grande santo da igreja, um homem importantíssimo, não dá para falar muito sobre isso agora, porque não é o assunto.
ele vai dizer assim: Jacó, cruzando as suas mãos para abençoar, primeiro ele faz assim, para depois abençoar os filhos de José, ele forma o sinal da cruz. E não existe nada mais evidente do que isso. Olha que interessante. Não existe nada mais evidente do que isso. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, a gente vai ver ali em muitos locais, né, em muitas situações, o sinal poderoso da cruz de Cristo. Então, assim, meus irmãos, que nós possamos ter verdadeiramente devoção no nosso coração. O que nós precisamos é ter devoção no nosso coração. Né? O Antigo Testamento vai dizer também que José, com a mão esquerda sobre a cabeça do que estava à direita e a mão direita sobre a fronte do que estava à esquerda. Nessa posição também ele formava o sinal da cruz. Né? É interessante, né? Para abençoar, então botava a mão aqui, e ali, aqui nos braços, então se formava o sinal. Sempre tinha o sinal da cruz. Sempre tinha. Né? Deixamos então de lado o tempo da escravidão do Egito e passemos agora a Moisés. Na frente de um poderoso, ali na frente de uma grande batalha, né? Ele, em vez de ficar na planície, ele encoraja com o gesto a palavra do batalhão de Israel e sobe ao alto da colina e que domina o campo de batalha. Então, durante ali o combate, o que a gente vai ver ali? A gente vai ver o sinal da cruz. Por quê? Porque Êxodo capítulo 17, versículo do 8, do versículo 14, é a batalha, né, de Israel contra os amalecitas. A palavra de Deus vai dizer que enquanto os braços dele estavam abertos, ele vencia. Teve uma hora que ele baixava, então Israel perdia. E aí o que acontecia ali naquele momento? Arão e Hur vai lá, e coloca ele sentado ali numa pedra, numa altura mais ou menos, e abre os seus braços em forma de cruz. E o que acontece? Israel triunfa sobre Amaleque, e a partir dali então eles vencem, né, a batalha. Um outro texto que é bem interessante também é que quando Moisés chega diante do mar, né, ele levanta o cajado e abre os braços em forma de cruz. E o que acontece ali naquela situação? O mar se abre, o povo passa a pé enxuto, né? E pela graça de Deus, o sinal da cruz é manifesto ali de uma maneira, né, escondida, velada, mas que os doutores, os padres da igreja, os santos trazem para nós hoje. Tertuliano, ele vai dizer assim: porque Moisés, no momento em que Josué vai combater Amaleque, fez algo inédito, ou seja, rezar de braços estendidos. É uma circunstância, ele vai colocar. Né? Assim como eu e você, a gente se ajoelha, muitas vezes nós batemos no peito, ele não fez nada disso. O que ele fez foi abrir os seus braços em forma de sinal da cruz, e a partir dali então ele conquista a sua vitória. Ele derrota Satanás e ele conquista a sua vitória. Né? A gente vai ver isso daí, assim, tem um filósofo chamado São Justino, né? Um homem maravilhoso, mártir da igreja. Ele diz assim para mim e para você: Moisés, com os braços estendidos, ficou sobre o alto da montanha até o entardecer, com Arão e Hur lhe sustentando as mãos, um de cada lado. O que é isso, senão um sinal vivo da cruz? Porque a palavra vai dizer assim que eles ficaram ali no alto da montanha até o entardecer. O que aconteceu com Jesus na cruz, né? Foi no final da tarde que ele foi tirado, que ele foi arrancado ali. Pega lá o texto e você vai ver. Então existe. Nós temos que interpretar o Antigo Testamento sempre à luz do Novo Testamento. Sempre. Interpretar o Antigo Testamento sempre à luz do Novo Testamento. Tá bom? Insensíveis aos milagres da solicitude paternal, da qual eram o constante objeto, os hebreus então murmuravam, olha só, murmuravam contra Moisés e contra Deus. O murmúrio gerou contenda, e aí a revolta por fim se instalou, e logo em seguida veio uma serpente,
as serpentes começaram a matar então as pessoas, né? O campo vai se enchendo ali de mortes, e aí então as pessoas começam a se colocar em oração, vão se voltando para Deus, vão tendo jejum, né? Vão reerguendo novamente a coluna expiatória, né? E a partir dali eles ordenam fazer um sinal da cruz permanente e visível, um sinal da cruz que seria feito de coração por cada enfermo, apenas por contemplá-lo. Tal é o poder desse sinal. E aí a gente vai ver no Novo Testamento que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também seria levantado. Então, a gente vê na serpente levantada no deserto para a libertação do povo, a gente vê a cruz de Jesus, o Cristo que seria levantado na cruz para a libertação e também para a cura do seu povo. Então, assim, meus irmãos, existe uma grande riqueza em tudo aquilo que a igreja coloca para nós, em tudo aquilo que a igreja ensina para nós, tá joia? A providência dispôs de tal modo a mim e a você esse sinal, que quando nós executamos ele sobre nós, sobre as nossas vidas, com fé e com devoção, a graça de Deus acontece em nós de uma forma e de uma maneira extremamente grandiosa e extremamente poderosa. Vocês lembram daquele momento de Sansão? Né? Sansão que havia sido traído por Dalila, tinha sido raspado seus cabelos, ele pede a Deus somente uma chance, ele se coloca no meio de duas colunas, e o que ele faz ali? Ele abre os braços e ele força aquelas duas colunas. Quando Sansão faz aquilo de braços abertos, nós tivéssemos uma imagem disso, mas você pode imaginar agora, ali está o sinal da cruz. E todo o mal foi soterrado. Na cruz do Senhor, todo o mal foi soterrado. É isso que nós temos que entender, né? É isso que nós precisamos. Sansão iniciou um processo de libertação do seu povo, abrindo seus braços e forçando as colunas. Ele abre, então ali está o sinal da cruz. Santo Agostinho vai dizer assim: colocada entre duas colunas que sustentam todo o edifício, de Santo Agostinho, o forte de Israel estende os seus braços em forma de cruz, e nessa atitude todo poderosa ele desestabiliza as colunas, esmaga os seus inimigos como o grande crucificado do qual ele era prefiguração. Ele próprio morre engolfado pelo seu triunfo. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Lógico, Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas aquilo que aconteceu com Sansão, ele morre, mas ele liberta o seu povo. É o que acontece com Jesus. Ele morre e liberta cada um de nós, nos torna filhos de Deus. Meus irmãos, quanta graça há nesse sinal. Um sinal totalmente esquecido e abandonado. Quanta graça há nesse sinal. Davi, dominado pela tristeza, foi reduzido à pior condição que um rei pode se encontrar, né? O filho parricida, súdito em revolta, um trono abalado, a velhice chega rapidamente. E aí a gente vai ver aqui, né, dentro da história, dentro de tudo isso, o que fará o monarca inspirado? Ele vai rezar, mas como? Fazendo o sinal da cruz. Salmo 142, versículo 6. Estendo para vós os braços, ó Senhor. Na hora da dor, na hora da aflição. Eu não sei se você já fez essa experiência de rezar com os braços estendidos, com os braços abertos, né? Eu não sei se você já se prostrou dessa maneira. Não é muito confortável, mas é edificante e santifica a nossa vida. O próprio Salomão, nós pegarmos ali 1 Reis, capítulo 8, né? Versículo 22 e 30, ele vai dizer assim: ouvi a súplica do vosso servo e de vosso povo quando orarem nesse lugar. E como é que Salomão estava, né? O que faz ali Salomão naquele momento? Olha só o que vai dizer aqui. O magnífico edifício, que era o templo, foi consagrado com a pompa digna do monarca. É preciso atrair a bênção do céu sobre a habitação do Deus Israel e obter favor para todos
aqueles que o visitarem. E o que Salomão faz? Olha só, o sinal da cruz, porque o texto vai dizer assim: em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu a sua mão para o céu e fez uma oração. E como é que ele estendeu a mão? Em forma de cruz. Em forma de cruz. Oh, meu Deus, que o Senhor me dê a graça, que o Senhor nos dê a graça de amar esse sinal. Porque às vezes falta ar, às vezes falta até palavras, né, para colocar a profundidade e a grandeza desse sinal. Também ali os patriarcas, os juízes, os profetas, os reis, os videntes de Israel. Todo o povo conhecia e nos perigos públicos faziam religiosamente esse sinal. Um rei chamado Senaqueribe, ele conquistava vitória sobre vitória, e a maior parte da Palestina estava dominada e Jerusalém estava ameaçada. O que faz o povo? Olha só, os homens, mulheres, crianças, para expulsar o inimigo. Isto está lá em Eclesiastes, capítulo 48, versículo 22. Vai dizer assim: como Moisés um dia, eles fazem o sinal da cruz. Eles dizem assim: invocaram o Senhor misericordioso, levantando para os céus as suas mãos estendidas. E o Santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz. Um outro rei, que foi um grande perigo, que está no segundo livro de Macabeus, no capítulo 3 inteirinho, chamado Eliodoro, ele se aproxima com uma tropa de soldados para roubar, então, os tesouros ali dos Macabeus, né? E o livro vai narrar que no pátio externo, tá bom? Mais um pouco e o sacrilégio se consumaria. Mas antes disso acontecer, a palavra de Deus vai dizer que os sacerdotes, então, ajoelhados diante do altar, mas nada refreia o invasor. O que faz o povo? Acorre a arma tradicional. Todos rezam utilizando o sinal da cruz. O resto nós já sabemos. Pega lá o texto, 2 Macabeus, capítulo 3, e lê inteirinho. Então, encerro assim dizendo dessa maneira: se é incontestável que orar com os braços erguidos é uma forma de fazer o sinal da cruz, podemos constatar que toda a tradição, que toda a antiguidade judaica conheceu esse sinal. E o colocou também em prática, mais ou menos sabedores da sua extraordinária potência. E aí amanhã a gente vai ver como é que os pagãos eles reagiam mediante toda essa situação, mediante tudo isso que estava ali acontecendo, né? Mediante tudo aquilo que aquelas pessoas então viviam. Amém? Vamos então rezar. Senhor, que o sinal da tua cruz abram os mares da nossa vida, nos alcance onde nós estivermos neste momento agora. Reze comigo, meu irmão. Reze comigo, peça ao Pai, em nome de Jesus, né? Pela ação e pelo poder do Espírito Santo, que a sua força seja grandiosa em nosso meio, em nossa vida, em todo o nosso ser. Então peça agora nesse momento, agora, Senhor, como Moisés abriu o mar, que se abram também todas as situações difíceis da minha vida, da minha alma e do meu coração. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que assim como Sansão foi colocado no meio daquelas colunas, que pelo sinal da Santa Cruz, pelo sinal poderoso da cruz, nós sejamos colocados também nesse tempo de hoje, no meio das estruturas do mal, no meio das estruturas pecaminosas, no meio da ação do demônio, e que o Senhor nos dê força para empurrar todo o mal, toda a estrutura para longe de nós, das nossas casas, das nossas famílias, e que todo esse poder demoníaco e satânico recaia sobre ele mesmo, afastando de nós toda a ação do mal, afastando de nós toda a armadilha, afastando de nós tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que nós possamos erguer os nossos braços, como Cristo está na cruz neste momento agora,
direcionar até vós, Senhor, a nossa oração, direcionar até vós os nossos pedidos, clamar até vós, Senhor, com a nossa voz, mas também com o nosso coração, pedindo, Senhor, vem sobre nós, Senhor, nesse tempo de hoje, nesse momento de hoje que nós vivemos, Senhor, vem sobre nós, toque em nós, age em nós. Senhor, nós pedimos agora de braços estendidos, de mãos estendidas, aonde você estiver agora, se você puder, abra os seus braços, estenda os seus braços e clame ao Senhor da graça, ao Senhor da misericórdia, para que o poder de Deus venha sobre nós, para que o poder de Deus venha sobre as nossas vidas, para que o poder de Deus venha sobre o nosso coração, para que o poder de Deus venha sobre todo o nosso ser. Vem, Senhor Jesus, com a tua cruz poderosa. Nós te pedimos, Senhor, nos coloca debaixo da tua cruz. Nos coloca debaixo da sombra da tua cruz. Nos alimenta com o fruto da árvore da cruz, que é o corpo e é o sangue de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Coloca ousadia em nosso coração. Coloca, Senhor, segurança em nosso coração. Coloca força, intrepidez. Coloca, nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te daqui, Satanás, e nunca nos aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno, em nome de Jesus. Que esse sangue recaia agora, o sangue da cruz do Senhor, o sangue que verteu das chagas de Jesus, desse sinal poderoso, que é o sinal da cruz, recaia sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, enfermo, desenganado pelos médicos, em alguma situação, dificuldade, necessidade financeira. Caia tudo isso por terra e que você seja lavado aonde você estiver. Seja que você esteja passando ou vivendo, caia por terra agora tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão? Queria agradecer a sua companhia, tá? Queria agradecer por estar com a gente até agora, nesse momento. E queria pedir para você estender novamente as mãos, né? E pedir, se você puder me ajudar aí, tá bom? É só me chamar no privado. Eu vou estar passando o Pix para você, o número da conta para você fazer a transferência, tá? Se você me ajudar com R$20, eu vou mandar um PDF para você, ó. Mas top mesmo, muito bom. Que você vai aprofundar ainda mais sobre o sinal da cruz, sobre a cruz sagrada seja minha luz, tá bom? E se você me ajudar com R$30, eu vou mandar esse PDF e vou mandar mais um PDF de espiritualidade que vai ajudar você muito nessa quaresma. Estou usando, estou lendo, estou rezando, né, com esse conteúdo e tem sido e está sendo uma bênção de Deus para a minha vida. Tá joia? Então, você que está com a gente até agora, esse vídeo ele vai ficar salvo no YouTube, no Facebook e também vai ficar salvo no Instagram. Tá joia? Então eu quero dizer para você que assim que você puder, clica, tá? E clicando, vai enviando para as pessoas, vai repassando aí para as pessoas. Em nome de Jesus, vai esparramando a graça de Deus, seja um semeador também da palavra de Deus, levando até as pessoas a boa nova que elas precisam e que elas tanto necessitam. Tá bom? Debaixo da tua proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, 21 horas, tá bom? Eu espero você aí. Vamos compartilhando com as pessoas, tá joia? Esparramando a graça de Deus nos corações. Deus abençoe, Pai, Jesus, o amor de Maria. Fique com Deus.